Meu irmão, o Centralcast hoje foi de peso, hein? A gente está aqui hoje vai ser um bate-papo muito legal, muito especial. A gente tem nada mais, nada menos do que Claudiane Corrêa Que aqui com a isso? gente, ministra de louvor que nos abençoa muito aqui, muito conhecida, né? E eu creio que vai ser um bate-papo muito bacana. Para quem curte música, então, meu irmão, vai ter muita história bacana aqui para a gente compartilhar. Olha só, se inscreva no canal, dá uma curtida aí, compartilhe com a galera toda aí. Eu creio que você vai ser abençoado hoje, como nós temos sido É abençoados verdade. aqui, e com certeza seremos ainda mais, não é E isso aí, você cara? quem é? Jader Bernardes, né? Jader Bernardes. Esse é o Jader Bernardes, eu sou a Fernanda Corsan e esse é o nosso Centralcast. É É um isso prazer aí. ter você aí com a gente e eu vou pedir para você ficar até o final. Não pula não. Se pulou, tá em pecado, hein? Já era. Mas, Claudiane, fala pra gente, não esconda nada, Que né? isso? Chega assim. Como é que você se viu assim interessada por música? Quando que você se entendeu por gente, né? Porque às vezes a coisa começa bem antes da gente se entender por gente, né? Como é que você sentiu? Eu falei, caramba, eu gosto desse negócio de música, eu quero mexer com isso, quero aprender isso. Como é que se deu isso? Assim, eu venho de uma família musical, né? A gente, normalmente eu falo isso, mas a gente vem de uma família musical. Então era mais do que natural a gente acabar se inclinando para essa área de música, né? Mas a gente vai acostumando, né? A gente acostuma cantar e participar de corais, e tocar um instrumento, aprender uma coisa nova, reunião de família nossa. Eu lembro quando faltava luz. Faltava luz, era certinho. Era Aí coral. um puxava lá, o outro já abria a voz, então era muito natural da nossa família. Mas assim, quando a gente começa a fazer as coisas na igreja e que Deus realmente tem um propósito, Ele vai encaminhando a gente para umas direções que vão levar realmente para um ministério. A gente tem um talento, e o talento indica uma vocação. A vocação, quando Deus vai aproveitar aquilo, ele distribui o dom, né? Ele dá o dom, e do dom é o ministério. Então, quando eu fui começando mesmo a ministrar mesmo, não era nem ministração de louvor, que dentro da Assembleia não tinha esse contexto, né, de louvor congregacional. Era mais a banda, né, que a gente tinha lá, os músicos e tudo. E quando a gente começou mesmo a cantar para as pessoas, já foi na minha adolescência, nos cultos dos adolescentes. Então a gente cantava, fazia apresentações, né? O louvor mesmo, Canta um corinho. Oi? Canta um corinho aí. Um corinho? Não, eles sempre falavam assim com a gente, né? Canta um corinho. Era corinho. Não tinha essa de louvor congregacional. Então, já vivi com essa questão musical já durante a minha vida toda, mas a consciência mesmo de ministério veio bem depois mesmo. E você, Jader? Bem, o meu foi bem mais velho mesmo, assim, eu nasci num lar cristão, né? Mas eu não tinha influência musical assim dentro de casa, né? Não tinha, não. Eu fui criado pela minha avó, pela minha mãe. E assim, não tinha essa vivência musical, né? Na minha época era disco de vinil. Então a gente não tinha. Eu não me lembro de um disco de vinil gospel. Assim, eu não me lembro da minha casa. Então a gente ia à igreja, aí, só que como eu sou de origem batista, desde quando eu era pequeno, tinha um louvor congregacional, diferente de diferente você. da Você Assembleia. também era o mesmo caso dela? Também? Basicamente o mesmo. Ó, eu já tinha o louvor congregacional, né? E aí era o contato que eu tinha com música, assim, só que nada assim me despertou, tal. E quando eu me mudei para o interior do estado, Rio de Janeiro, em Itatiaia, sul do estado, e aí eu comecei a ter um pouco mais de contato com a questão musical, que eu participei do coro jovem, teve um coral jovem, eu tive algumas participações, e eu cheguei a ser até Jesus, né? É porque eu tinha o cabelo comprido, tinha cabelo, eu tinha até eu cabelo, né? tinha cabelo, oh meu Deus, que fase boa ter cabelo. E aí eu tinha um pouco de contato assim com música, mas assim, nada sólido, sabe? Eu não era a voz principal, eu sequer era uma voz secundária. E aí, quando eu tinha 16 anos de idade, eu conheci meu pai. Meu pai já é de uma linhagem assim, muito musical, uma influência musical muito forte. Meu pai é pianista, muito bom pianista, por sinal.
E aí, aos 17 anos, ele tinha feito convite para eu morar com ele, eu fui morar com ele. E aí, quando eu fui morar dentro da casa dele, ele musical, a esposa musical, as duas filhas musicais. E aí, eu fui bombardeado com música. Aí, de repente, meu talento, desabrochou. Mas você não cantava, tipo assim, aquele cantor de banheiro? Aí você Muito falava raramente. assim, caraca, eu sou afinado, Não. eu canto igual o cantor tá cantando aqui no CD. Não, eu não conseguia perceber nada disso. Não conseguia... Eu não tinha muito, assim, desejo de cantar, né? Naquela fase que eu mudei para Itaperuna para morar com meu pai, eu tava na fase de rock and roll. Então eu ouvia Metallica, eu ouvia aquele do Ed, tem, como é que é, Júnior? Iron Maiden, cara, eu era fascinado por Iron Maiden, né? Mas tem umas histórias cabulosas aí com isso daí. Então eu ouvia muito rock, né? E aquilo ali eu não conseguia cantar, né? Eu mal sabia falar The Books on the Table. E aí quando eu cheguei lá, né? Aí eu já fui assim, entrei nessa imersão musical. Eu comecei a participar de um grupo, até então na Segunda Igreja Batista lá de Itaperuna. Um grupo que marcou muito a minha vida, que foi um grupo missionário, que a gente tinha música, a gente tinha teatro, a gente tinha dança. Era um grupo assim bem completo na parte das artes, né? E aí eu comecei a cantar, e aí eu comecei a entender um pouco mais, né? A questão de música, botar minha voz, cantar, a capacidade de abrir voz, né? Foi assim meio que foi saindo assim, entendeu? Não entrei em aula, não fiz nada disso. E aí, até com um certo dia eu já estava na primeira igreja batista de Itaperuna. A gente teve uma espécie de congresso em Bom Jesus. Bom Jesus, não foi Bom Jesus do Norte. E aí o pessoal do Ministério de Louvor estava na praça. A gente foi puxar um violão, o pessoal puxou um violão e começou a cantar. Aí eu, por coincidência, estava perto do pessoal do Ministério de Louvor. E quando começou a cantar, eu já meti um tenor. Entrei cantando, tenor assim, aí o líder assim olhou pra mim assim. Como assim? Aí passou aquilo ali, ele me convidou para participar do Ministério de Louvor. Aí eu fiquei muito feliz, né? Valdir Júnior, né? Não sei se vai chegar até ele não, mas um grande abraço aí, Valdir Júnior, grande parceiro, grande amigo. E ali começou assim, de fato, assim, eu acho a minha trajetória musical de uma forma mais séria. O grupo Renascer, que era o grupo da Segunda Igreja Batista que eu participei, eu me enganjei de uma forma, mergulhei de uma forma muito séria mesmo. Mas aí o Ministério de Louvor, eu tipo assim, minha cara tava na reta, assim, né? Eu tava lá, eram poucas vozes, Ministério de Louvor, então ali começou de fato, isso já vão 21 anos, passa rápido, né? E aí, assim, à medida que o tempo vai, você vai se dedicando, porque lá não tinha escala. A primeira igreja batista lá não tinha escala, tinham poucas pessoas. Então, todo domingo era gente, entendeu? Era gente cantando todo domingo. Então, a gente tava sempre, né? Sempre ensaiando. E eu tive duas parceiras lá que foram, assim, uma experiência extraordinária cantar com elas. O período que eu tive, que foi a Cris e a Poliana. E, assim, tinha uma timbragem nas nossas vozes, sabe? Uma coisa... Eu curtia muito cantar com elas e ali eu evoluí muito, assim... E foi assim que se deu a minha história, assim. Eu até uns 16 anos não cantava nada, 17 anos, e de repente com 18 anos comecei a cantar, entendeu? E hoje tá aí, né? A gente tenta fazer o melhor, né? Assim, com o nosso entendimento, a gente tenta fazer o melhor, né? E a gente procura evoluir, porque eu acho muito triste, né? E não só na questão musical, particularmente um sujeito que se propõe a fazer um serviço ministerial, e ele é a mesma coisa de 10 anos atrás, né? Sim. Então isso é uma coisa que me incomoda. Se o cara prega, né? O cara é o mesmo jeito pregando 10 anos atrás, não tem mais nada novo, nenhum conhecimento, né? Eu acho que é preciso ter evolução, eu acho que faz parte do processo, né? Uma consequência desse entendimento para quem a gente faz, né? Mas aí, Fernanda, com você foi mais ou menos assim também? Eu comecei a cantar com 2 anos e 8 meses, né? Foi a primeira vez que eu cantei. Gugu Dadá. Que nada, eu cantava já cantava e reclamava ainda quando a banda errava. Meu Deus. 2 anos e 8 meses, porque na verdade a minha mãe, todos conhecem, né? Regente de coral a vida toda, e na barriga dela, ela regia. Então eu ouço música desde o ventre, né?
Então É. eu sou ligada à música desde que nasci. É impressionante que tem pesquisas que mostram, né, que tem influência, né, É na questão da verdade, gestação. é Então, verdade. E aí eu fui cantando e sempre com a oportunidade, né? Como o Claudinho estava falando, canta um corinho. Irmã Fernanda vai cantar um corinho. E eu me lembro na época, que eu tinha acho que 6 ou 7 anos, eu não me lembro, claro, né? Mas eu lembro que minha mãe conta aham, da época que o pastor sempre chamava, vamos ouvir a Fernandinha. E aí um dia eu cheguei para ele e falei, pastor, não é Fernandinha não, é Fernanda. Na época o pastor Joaquim Marim, né, da Madureira, e ele falou, então tá bom, vamos ouvir a Fernanda, que agora ela é Fernanda, que eu achava que eu já estava grande, né? aham, aham. Então, desde de bem pequena que eu já venho nessa questão musical aí, mas a questão de ministério mesmo já foi algo recente, né? Recente que eu digo assim, de uns 8 anos para cá, né? Não é uma coisa que eu sempre ministrei com o Eliabe, né? Sempre ministrei com ele por 15 anos, lá no teclado e voz também. E aí agora, de 8 anos para cá, que a gente passou a começar a fazer a coisa mais carreira solo, né? Que o povo Aham. chama aí de carreira solo. Aham, De uns 8 anos para cá. bacana. E assim, eu não sei com relação a vocês, a Fernanda acho que foi privilegiada por ter uma professora de Dentro de canto casa, dentro né? de casa, né? É. Mas eu, assim, eu não tive esse privilégio de fazer aula, até porque a minha condição na época não permitia, né? Porque aula de canto, uma aula de qualidade, não é barato, não tem que ser mesmo, né? Porque exige muito trabalho, né? Dedicação e conhecimento. Mas eu não sei quanto a vocês nessa questão de desenvolvimento musical. Quando eu me vi ali com 18 anos de idade, cantando, tal, querendo progredir, né? E talvez fique até uma dica aí pra galera aí que às vezes gosta de cantar, né, tal. E eu não tinha muito recurso, o que eu fazia, né? Eu botava os cantores lá que eu gostava pra ouvir e tentava imitar os caras. E na minha época era cassete, fita cassete, né? Vai e volta. Aí eu dava um play, né? E pá, ia cantando junto. Aí chegava um momento, o sujeito metia um falsete, metia um melisma lá, um negócio Vou lá. junto. Aí eu, epa, não, aí eu tive que ficar voltando, Volta. voltando até conseguir. Então, essa questão de tentar repetir é uma coisa que ajuda bastante, né? Na verdade, né? A gente está numa igreja aqui privilegiada, né? Com excelentes cantores, né? Eu louvo a Deus por isso. E só o fato, meu querido, de você estar num ambiente que tem gente boa cantando já é uma influência e tanto, né? E motiva a gente a se aperfeiçoar mais, né? É verdade. Eu queria saber de vocês aí, Fernanda, né, tem a mãe, mas como é que foi essa questão de esse interesse, esse desejo de melhorar e como é que se deu esse processo, por exemplo, da sua vida, Claudiane? Como é que você foi evoluindo musicalmente, no canto, também no violão, né? Muito da família, né? A questão de ter as referências, né? O Eliabe sempre foi uma referência para mim, de ministro de louvor. Um cara, assim, hoje é extraordinário, né? Eu pegava o violão dele escondido, ele saía para trabalhar. Eu morava lá no quintal, no mesmo quintal, É isso né? aí, solta o segredo aí, né? Ele saía, eu ia lá, pegava o violão, eu memorizava, mais ou menos assim, quando ele fazia os acordes, eu memorizava ali aquele desenho dos dedos, né? E pegava o violão depois e ia encaixando. Falei assim, peraí, onde que o som vai encaixar, né? E eu ia pegando, pô, consegui. Aí eu lembro que eu aprendi 3 acordes. A Eunice me ensinou, a primeira música, eu acho que eu aprendi, foi Palácios. A gente cantava, eram 3 acordes. E eu fui ali e depois foi com revistinhas. Na época não tinha os recursos que a gente tem hoje, Aham. né? Hoje você vai pro YouTube aí, você Aprende tem tudo, né? videoaula, tem tudo. Hoje coisa só não nuclear, aprende você quem não quer, né? Hoje Tem só muito aprende quem não recurso. Na quer. minha época era revistinha, o né? BA se aprende a fazer uma bomba nuclear, né? Então eu aprendi assim, com aquelas cifras. E as referências, né, que tinha era Grupo Logos, era um Oxe, João Alexandre. Só música pesada, música, né? Então isso foi... Depois eu fiz um curso de violão, no caso do violão, né? Fiz um curso por correspondência. Caramba. Tipo telecurso, né? Instituto Nacional Brasileiro, que vinha as revistinhas. Que legal. Aí você aprendia aquela parte teórica toda, mas eu estava mais interessada na parte prática, né? Então eu pegava as cifras ali, tocava. Todo aluno, né? Todo aluno. Então eu fui assim, mas muito mais como você falou, né? Tinha necessidade, né, na igreja, você tinha que trabalhar. Então eu estava sempre ali
com a cara ali mesmo para aprender e você vai também, assim, aprendendo, Jader né? é excelente contrabaixista, né? Ah, Eu faz já, isso não, eu velho. já Pelo contratei amor de como Deus, meu. não, faz isso não. Mas assim, Ah, eu vejo, até eu conversando isso há um tempo atrás agora com um amigo que também toca, como que o berço assembleano, ele te suga para aprender. Porque hoje eu acho que o músico, todo músico evangélico, obviamente, né, ele deveria passar um tempo na Assembleia de Deus, porque é um lugar onde você aprende, escola, é né? uma escola, e você aprende a como se virar. Porque normalmente nas Assembleias de Deus o pastor começa a cantar. Uhum. Todos os pastores de assembleia são assim. Eles começam a cantar. E Fora as você, oportunidades, né? fora É. as oportunidades, pessoas que chegam sem playback e a gente tem que se virar para tocar. E aí a gente acabou aprendendo a ter ouvido. Porque a gente que tem o berço, já que tem um ouvido É. bom, amém. Mas quem não tem, passa a ter, É verdade. porque aprende, Você começa a treinar, né? você começa a treinar. Tinha vezes, eu não sei se a Claudiane lembra, que às vezes não era a minha escala, às vezes tinha outro tecladista tocando. E o pastor começava a tocar, e eu já estava tão adaptada a ouvir e saber em que tom que tá, eu falava, ó, tá em tal tom, você lembra disso? Sim. Eu falava, tá em tal tom. Meu Deus. O músico batia e tava no tom. Mas não porque minha capacidade, é porque eu ouvia muito. Prática, né? A prática. Era questão da prática. E a questão musical, né? Às vezes as pessoas têm uma visão muito romântica da coisa. Eu falei, não, Deus derramou. Deus derrama mesmo, mas, Derrama. cara, tem muito local que você só vai chegar se você praticar. É verdade. Eu vi um estudo recente, inclusive na faculdade, falando que um jovem de 20 anos, né, de 22 anos, sendo um camarada diferenciado no instrumento, por exemplo, ele passou 15 mil horas no instrumento. É assim, Caramba. é muito tempo, cara, é muito tempo. E isso aí demanda muito estudo. Às vezes o sujeito é na parte musical, e aí vamos falar a verdade, né? Às vezes a gente é menosprezado, digamos assim, principalmente o pessoal que trabalha com música. Por quê? Fala, o cara não quer estudar, Uhum. entendeu? Mas Você é o quê? quer dizer, Músico? Mas sabe, músico, trabalha de quê? Exatamente. E assim, as pessoas já não sabem o trabalho que dá, né? Você estudar, não é verdade? E aí, por exemplo, você estudar teoria musical. Meu irmão, matemática pura, cara. É verdade. E aí, entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas têm essa visão, né? Então, para você fazer um trabalho, né, bem feito na igreja, então quando você vira, não estou dizendo que a gente está querendo aplauso, não é isso, né? Quando a gente estiver cantando, aplaudir, Fernanda, não é isso, né? Mas assim, dá trabalho, meu irmão, para chegar lá. E quem quiser, dá para você chegar, né? Talvez você não vai ser um Leonardo Gonçalves cantando da vida, né? Mas dá para você cantar muito bem, mas existe trabalho, estudo, dedicação, não tem muito para onde correr, né? Não tem fórmula mágica, né? É verdade. Não tem fórmula mágica. É verdade. Mas assim, eu vou começar, porque, né, eu quero pedir para botar uma pedra aí, porque todo mundo que aparece, irmãos, os erros aparecem também, né? Ai, meu Deus. E assim, eu queria compartilhar, eu vou começar a compartilhar um mico, alguma situação que a gente está lá em cima, né? E a gente acaba errando, falhando e tal. E eu me lembro, talvez foi um dos maiores micos, né? E também foi um grande aprendizado para mim. Eu estava na primeira igreja batista, em Itaperuna, e eu já cantava já há um bom tempo já. Eu estava cantando um bom tempo, já tinha uma certa, entre aspas, uma certa experiência. E tinha uma menina na igreja, uma moça, na verdade uma moça, né, a Aline, e ela era muito amiga da família, ela cantava muito bem, canta muito bem, né, não cantava, canta muito bem. E a gente foi sugestionado pela minha família e tal, falou, canta aquela música, nem olhos virão, nem ouvidos ouviram, aquela música antiga, que é um dueto, né? Aí ele falou, Jado, você tem que cantar com a Aline. Não, mas tem que cantar, vai ser perfeito, vai ser não sei o que, não sei o que lá. Tá bom, fomos ensaiar. Começamos a ensaiar. Cara, a música ficou top, assim, ficou muito bom. As nossas vozes se encaixaram muito bem, a coisa estava fluindo, tal, que não sei o que. Aí eu já fui começando a me achar, né? Eu falei, rapaz, vou arrebentar, que não sei o que. Aí cheguei lá. Aí na hora soltou o playback, foi no playback, né? Soltou o playback. Quando a gente começou a cantar, foi cada um para um lado. Jesus. E assim, na Igreja Batista tem muito isso, assim, tipo assim,
a gente tem na nossa liturgia, né? A oportunidade, a escala do solista, né? Tipo aquilo ali, foi o Sim. momento. Então, não tinha nada acontecendo na igreja, mas só a gente cantando. Vamos dizer que a gente começou a Dava nem cantar. pra tirar o foco, né, de nada. Foi terrível, foi triste, foi assim, eu me perdi, ela se perdeu, a gente não sabe, até hoje eu tento entender. Você põe a culpa no técnico de som, É. ela sem retorno. Sem retorno. Aí, Júnior. Rapaz, mas foi triste, cara. Assim, de certa forma, foi uma grande lição para mim, porque a gente às vezes fica colocando a expectativa no nosso talento. Né? Falou assim, poxa, mas eu consigo fazer isso, eu tenho uma boa voz, sem soberba nem nada, eu tenho uma boa voz, eu estudei, me dediquei para isso, tenho uma bagagem. Na verdade, né, convenha, você canta há 10 anos, há 20 anos, se você não cantar direitinho, meu irmão, Desiste. vai para outro lugar. A intercessão. Ai, meu Deus. Dizem que o músico frustrado, né? O Júnior vai bater aqui agora. Ai, Aí, com o camarada do som, é aquele que tentou de tudo lá em cima, não deu certo. Aí ele vai lá. Mas assim, foi um mico muito grande. Lógico, eu tive outros micos. Eu tenho um problema seríssimo com letra de música. rapaz. Ai, É meu um Deus. negócio sério, né? Tal, mas foi assim, um mico que Mas marcou. você compõe também na hora? Ou você para de cantar? Porque Não, Júnior às vezes- compõe. Não, às vezes eu tento, né? Mas Não, porque começa a cantar e você esquece a letra, e você pensa rapidinho numa palavra que é semelhante, que encaixa ali. tal. Não, eu não tenho esse dom, não. Mas assim, foi uma situação que aconteceu comigo, né? E eu queria saber de vocês aí, botar na pedra aí, né? Ai, Compartilhar bota uma na história pedra. engraçada, uma situação. O meu calcanhar de Aquiles é a letra. Mas você não ganha de mim, não. Não, Jader, o que me salva é aquela tela ali. Eu também. Às vezes é música conhecida. Você tá cantando Digno ao Senhor, eu começo. Graças eu te dou, Pai. Beleza. Cadê? Some, dá aquele branco mesmo. E Não, mico, não é letra. Não, Micão, mas micão. Micão Eu já tive muito disso de trocar. Vou subir nas águas do Espírito. Não, são asas. Sabe, essas coisas assim. A parte de você acha que você vai alcançar o tom. Essa nota eu vou, né? Isso aí eu já fez. Essa nota eu vou. Eu falei E não vai? domingo passado, eu falei, não foi não. Tem coisa. Ainda saiu no microfone ainda. Eu falei, Mel, que não foi não. Tem essas coisas assim. Eu Não acontece. lembro de um micaço que eu paguei. Mas foi assim, um gigante mesmo. Como que começa aquela música da... Eu não sei se é o da Célia, aquela... Sobre o vale de ossos secos. Ludmilla Ferber. É Ludmilla Ferber? Então não era essa. Eu não lembro agora qual era a música. Assim, não sei se era essa. Eu sei que o pastor Elias, em plena virada de ano, ele pediu para cantar uma música. Não foi essa não. É outra. Não foi essa não. Aí ele pediu para cantar uma música. Eu sei que a música que ele pediu, Eliabe, na época que estava conduzindo, Eliabe falou, eu não sei essa. Aí eu falei, não, eu sei, porque ele falou a frase de uma música, e eu pensei que era outra. E era tipo assim, uma música de Trazendo a Arca, uma coisa assim, né? Uma coisa que não tinha nada a ver com o que ele tinha pedido. Só que como ele falou a frase de uma música, eu falei, não, eu sei, é essa daqui. Aí eu comecei a música. Não, eu sei essa, eu tô de boa. E comecei. Então o pastor Elias com o microfone assim, ó. Não é essa, Fernanda. Então eu não ouvi. Porque não tinha a voz dele no meu fone. E tô eu, não sei o que, que eu não me lembro a música. E tá ele, não é essa, Fernanda. Ele falou umas 3 vezes. Meu Deus. Na terceira vez, eu acho que alguém se compadeceu, levantou as mãos, falou, para, que não é essa, né? Eu sei que eu fiquei tão constrangida na hora, eu fiquei com tanta vergonha. E o pior, eu não sabia a outra que ele tinha falado, porque eu tinha pensado que era aquela ali. Então foi um micaço, assim, de virada de ano ainda. Meu Deus, Mas quem tá lá em cima, né? Uma hora acontece, não tem jeito, né? E assim, galera nova aí que tá querendo começar, uma hora, a sua hora vai chegar. Vai chegar, chega. Não tem jeito. Chega pra né? todo mundo. E aí fica uma dica pra galera do computador lá, tá?
Poxa, ajuda a gente aí, né? Passa a letra. Não, e não é só isso não. Vamos pedir a galera de casa que está assistindo em ajuda, né? Não sei, se ajuda a gente para curtir, compartilhar e se inscrever no canal É logo. verdade, é verdade. Aproveita que tá aí, né? Porque a gente sofre, né, Jader? É verdade. E, assim, uma coisa interessante nesse ministério musical é que, assim, não menosprezando, é lógico, não dá para comparar, o momento da palavra é um momento ímpar, um momento importantíssimo da liturgia dos cultos, né? Mas, às vezes eu sinto que a parte musical ela é mais trabalhosa. Porque, exemplo, né? Eu já tive algumas oportunidades para pregar. Eu entro no meu quarto, Uhum. eu sento ali, eu estudo, eu oro, me dedico, né? Existe todo aquele processo e é eu e Deus, meu irmão. Se eu não me dedicar, não me debruçar, né, para conseguir construir um sermão, um bom esboço, não vai sair nada direito, né? Porque as coisas não são simplesmente o Espírito Santo me toma aqui, né? E vamos embora. Tem um processo, né? Tem um processo. A gente já teve outros episódios aí de ministros compartilhando essa questão, né? Agora, na parte musical, não é bem assim, né? Envolve mais gente, né? Você tem que disparar o repertório, mandar pra galera estudar, aí você tem que vir pro ensaio, né? Às vezes você se depara com um músico que não tirou, né? Tira Não acontece, música, não. por favor, me ajuda Difícil aí. acontecer. Isso não Tira acontece, não. música. Quase querido. nunca acontece. Estuda. Aí não tira, aquele negócio todo, você tem que lidar com aquela situação, ter jogo de cintura, né? Pra poder estar ministrando lá em cima. Então, assim, eu não sei quanto a vocês, mas assim, é um trabalho exaustivo, né? E às vezes, como eu falei, as pessoas veem a gente só lá em cima, né? Uhum. E não sabe essa questão que tem por detrás, né? Eu eu não gosto de falar de coisas ruins, mas a gente já viveu 20 anos trabalhando no Ministério de Louvor, né? Fazendo 21. A gente já vive de um pouquinho de tudo, né? Até desentendimentos assim mais ásperos, né? Então são partes que com certeza vocês viveram coisas assim, né? E, enfim, não quero compartilhar nada especificamente, mas em contrapartida, esses momentos difíceis, né? O que é para vocês, né? Chegar lá em cima do altar e Deus usar com força, cara. Porque eu particularmente gosto muito de ver pregador que ele sabe cantar. Uhum. Porque para mim não tem melhor forma de expressão do que a música. Não tem. Não tem. Desculpe as outras artes aí, mas para mim é a melhor forma de expressão. E assim, às vezes o pregador que não sabe cantar, que é a maioria deles aí, né? Ele chega aquele momento, o clímax, assim, digamos assim, da pregação, aquele momento do apelo, momento final, assim, ele não consegue cantar, né? Mas a gente tem esse momento, às vezes um momento forte, um momento gostoso do culto. Normalmente a música está envolvida. Sim. É verdade. Né? E eu acho que isso daí é um privilégio que nós temos. Eu queria que vocês compartilhassem aí um momento, vou compartilhar o meu depois, mas um momento que, mesmo tendo esse tempo pesado, né, de preparação, de construção, de processo de consagração, mas aquele momento lá em cima que Deus te usou com força, que a coisa fluiu, que você viu do céu descer, né? Eu queria que vocês compartilhassem um momento aí especial que vocês viveram nessa trajetória aí. Assim, a gente vai falar aqui quanto tempo que tem de ministério para não denunciar a idade, porque é um negócio meio complicado. Mas, assim, fazendo um retrospecto, né, de momentos muito difíceis, eu já vivi muitos momentos complicados, momentos muito bons, mas muitos momentos difíceis mesmo. E que eu acho que foi o mais marcante da minha vida, foi o período que a minha mãe estava doente, né, e eu cantava uma música. Nessa época era aquela música do Adorador, né, da Extra, que eu gosto muito. Eu cantava muito essa música na época. E se você observar a letra, né, é uma letra bem pesada. Fala, se você vencer, você adora. Se você perder, você adora. Difícil. E nesse período, minha mãe estava internada, né? Estava passando por um processo aí, um câncer. Eu estava na escala para ministrar. Eu falei assim, não, hoje eu não vou cantar o Adorador. Hoje eu não canto essa música. E eu participei do culto e realmente eu não cantei, né? Eu não cantei. Mas o pastor, no final, assim, do congregacional, do louvor, ele pediu para continuar ali. E ele, falando com a igreja, né?
dando uma palavra. Eu pensei que ele fosse fazer uma oração até pela minha mãe, mas ele falou que eu ia cantar mais uma música. Aí ele começou a chorar, ele falou assim, a Claudiane precisa cantar o Adorador. Naquela hora, assim, sabe, eu vi realmente Deus estava requerendo aquilo de mim, sabe? Eu cantava aquilo o tempo todo, mas ele queria aquela prova, assim, ó, você não está cantando? Agora me prova. É verdade mesmo que você canta? E foi extraordinário. Eu acho que não tem, né? A gente não tinha esse costume de gravar, né? Eu acho que não tem essa gravação. Se eu tiver nos meus arquivos, alguém que filmou do celular, mas eu lembro, eu tenho gravado, sabe? De como foi as pessoas que sabiam o que eu estava passando e estarem participando daquele momento, e até mesmo quem não sabia, que veio a saber depois. E foi assim, foi um derramar mesmo, um quebrantamento na igreja. Para mim, isso ficou muito marcado. Eu tive outros momentos também, os momentos mais recentes, mas esse Glória a Deus. foi um marco mesmo na minha vida. Que foi Deus mesmo, sabe? Que direcionou e que fez o mover dele naquela hora ali. Então, marcante para mim. Glória a Deus. Eu já passei por algumas experiências assim também, né, do mover da igreja, e eu acho interessante quando você se coloca numa posição de que você não é ninguém. Você só é o canal ali. Porque quando isso acontece, a igreja, ela é tomada, né, por uma glória ali, por um poder ali, mas você tem consciência que aquilo ali não é você. Aquilo ali é Deus. E ali eu tenho uma experiência muito assim marcante na minha vida, quando eu estava ministrando, foi num dia que eu estava assim, eu tive um problema sério na voz, na gravidez, na segunda gravidez de Alice, na segunda gravidez que foi de Alice no caso, e que eu perdi a voz, eu não conseguia mais cantar. Eu levei um bom tempo cantando muito rouca. Quando eu conseguia emitir sons, era rouco. Foi um problema mesmo que afetou, no caso, a gravidez, né? E eu falei, meu Deus, eu não vou cantar mais. Algo que eu amo tanto fazer, eu não vou conseguir mais cantar. E aí, um dos cultos, né, que eu vim ali, que eu estava presente, às vezes eu falava, poxa, às vezes eu estava ministrando com Eliabe. E aí, um dia, Eliabe falou assim, você hoje vai ministrar a música tal, tal, tal. Eu falei, não tem condição. Não tem condição. E ele falou, não, você vai. Eu falei, eu não tenho condição. Eu tô rouca, tô sem voz nenhuma, assim. Eu falava, só saía o ar, né? E aí começou a música e eu não sei como. A gente sabe que foi Deus, né? Mas a voz saiu limpa, não saiu com rouquidão. A igreja, assim, foi tomada de uma glória que sobrenatural, e a gente entende. Eu não tinha voz nenhuma nem para cantar. Então você não tem como isso chegar no seu coração de você pensar assim, é você. Porque realmente eu não tinha nenhuma voz, eu estava totalmente sem. E graças a Deus, Deus faz essas coisas, né? Sim. É justamente, eu acho que ele falou, pera um pouquinho, eu vou só para te mostrar que você não é ninguém, não. Sim. Eu que vou fazer na sua vida, entendeu? É verdade. Esse foi um momento que me marcou muito. Bacana. Eu tenho também muitos momentos, graças a Deus por isso, né? Pela misericórdia do Senhor. Esse um momento especial para mim que foi assim, interessante, que o fogo nem desceu na igreja. A igreja nem respondeu, mas foi comigo. Eu me mudei para Rio das Ostras em 2013 e eu fiquei um período sem poder estar indo na igreja, porque eu abri uma empresa, abri uma loja e aquilo me consumia de uma forma, eu não me adaptava a igreja nenhuma, eu não fiquei um período sem cantar, 1 ano sem cantar. E aí um dia eu estava visitando Itaperuna, um pastor da época, que eu não tinha pegado nem minha carta de transferência, né, porque eu não tinha achado uma igreja legal, sob o meu ponto de vista. E aí ele me convidou para cantar, subir e cantar num domingo, se eu não me engano era um domingo à noite. E ali eu cantei como se fosse assim, foi a minha última oportunidade, sabe? Cara, e Deus falou tanto comigo, porque, né, eu acredito que isso já aconteceu muito com vocês também, né? Quando a gente está ministrando a igreja ali,
Deus não ministra só a igreja, cara. Deus ministra a gente, É verdade. né? A gente está ministrando louvor, mas Deus fala com a gente. Deus falou tão forte comigo e eu entendi, né? Que aí é uma longa história aí, não vou entrar nisso, mas o propósito que Deus tinha para mim. E aí eu entendi, eu me rendi um pouco mais, né? Deus fez um processo na minha vida e aí eu me rendi um pouco mais. E assim, eu senti tanto Deus falando comigo, que eu comecei até a pular. Pulei, cantando. E a igreja, assim, a igreja não tem a igreja não tinha o perfil da nossa aqui, né? Que o povo vai com animação e tal, mas eu rasguei o verbo mesmo, rasguei o coração, rasguei a voz. Porque eu não sei quanto a vocês, assim, é lógico que eu procuro ter a melhor emissão sonora possível, qualidade vocal, fazer o melhor que eu posso com a minha voz. Mas tem momentos, meu irmão, que deixa eu rasgar, minha voz fica rouca, às vezes eu posso falhar uma coisa, porque, assim, eu não sou um artista, cara. Apesar de eu trabalhar com arte, né, a gente trabalha com arte, eu não me vejo como um artista, eu me vejo como um adorador de fato, como uma canção que marcou a sua vida, né? Então foi um momento que me marcou muito. Eu creio que o pessoal ali ficou até um pouco assustado, sabe? Mas me marcou, porque Deus falou muito forte, né, ao meu coração. Isso foi uma lembrança muito boa, né? Muito boa. Mas então, mais alguma coisa aí? Para colocar a pedra. Ah, meu Deus. Eu vou perguntar. Perrengue. Tu já passou algum Muito. perrengue, assim, que marcou? Perrengue a gente passa por vários, né? Muito. Mas um perrengue, assim, que você... Caramba, esse perrengue tá marcado na história. Já teve muitos, cara. Mas a gente acaba lembrando de uns mais recentes, né? E, por exemplo, eu já tive alguns perrengues. No final foi bom, porque eu aprendi muito, né? Aconteceu uma vez, eu dirigi o culto, ministrar o louvor e pregar. Meu Deus. Esse foi um perrengue muito, muito bravo, né? Assim, Fez o mas apelo também, encerrou. misturou um pouco assim, né? Foi uma... Mas foi um perrengue assim, mas teve muitos assim. Eu, por exemplo, quando me vi aqui na necessidade de reger o coral, eu sempre cantei coral, amo coral, mas eu não tinha experiência nenhuma assim de coral. E quando eu falei assim, não, o coral não vai parar. Eu vou reger então o negócio, vamos embora, vamos parar não. E aí eu me vi, né, escolhi as músicas, ensinei pessoal, né, com aquela dificuldade, porque não foi nem um perrengue tão público, né, mas foi ali com o grupo, não foi frente à igreja, mas foi frente coral, aí às vezes eu errava, né, eu ia ensinar a voz, não gente, desculpa, não é assim não, é assim, tal. Passei muito perrengue com coral, e às vezes quando eu ia reger, a primeira vez que eu fui reger, né, a mão, aquela coisa assim, né, tremendo muito, então assim, foram muitos perrengues, assim, muito relacionados, assim, a dificuldade, falta de preparo, né? Às vezes, falta de um músico, aí você tem que... Se né, virar. tá? Eu já tive uma situação, essa é engraçada, né? A gente estava no final do culto, né? Na igreja lá em Itaperuna, né? O pastor virou para mim e falou assim, canta meio hino aí. Não. Meio hino. Meio hino. Ai, Jesus. Mas a gente que lida. Hein? 2 mais 1. Ela foi meio hino, canta meio hino. Aí, rapaz, assim, a gente passa por muita situação, né? Mas quando a gente foca como o Paulo nos ensina, né? Que essas questões ruins também que acontecem, os perrengues, né? Eles podem contribuir para o nosso bem, né? Aí a gente leva a coisa de uma forma melhor. Mas no momento é ruim mesmo, gente. Eu tive uma vez que eu fui chamada para cantar, né? Uma igreja presbiteriana. Eu fui preparada para ministrar o louvor, normal. Aí eu cheguei lá, cheguei cedinho, ajeitei o som, tá? Os músicos. Foi aquela coisa, né? Você catar músico, né? Não, deixa que eu arrumo. Tinha um menino. Alô, Moisés. Moisés. Deixa que eu monto a banda pra você. Vou chamar não sei quem. Aí ele arrumou todo mundo. Top! Top! A gig boa aí pra você. Essas coisas. Arrumou, graças a Deus. Muito bons. Ok. Aí, eu tô lá sentado esperando começar o culto. Aí veio a pessoa que tava organizando e
Falou assim, olha, vai ser assim, a gente vai começar desse jeito, tal, tal, tal. Aí passa para você no louvor e depois fica por sua conta a palavra, aí você fica... Aí eu, Meu Deus. não, eu disse, não, meu irmão, é só o louvor, eu vou só ministrar o louvor. Ele disse, não, mas falaram comigo que você vai pregar também. Aí eu, Meu não, Deus. não, não, não. Aí já começa a ficar nervosa, né? Porque eu Jesus. disse, não, irmão, não, eu vim só para cantar. Aí o rapazinho, era programação de jovens, né? Ele ficou desesperado, disse, meu Deus, não tem ninguém para pregar. Não tinha, realmente não tinha ali. A organização era por conta deles, né? Eram só os jovens ali. E tinha, no caso, era a pastora que estava lá, mas ela estava chegando, ela vinha de outro lugar, enfim. Não tinha ninguém. Aí, naquele desespero, ele falou assim, mas irmã, não tem possibilidade? Aí eu, não, tudo bem, deixa comigo então, que eu prego ali. Eu acho, eu não sou, já preguei outras vezes, né? Eu acho que essa foi a primeira vez, assim. Cara, você sabe o que é, você é da palavra aí. Você vai montar um esboço, você não pega um negócio pronto ali da internet, até tem, né? Você pode pegar ali, mas quando você vai montar, você senta, você leva ali, ó, dias, vamos colocar assim, pra você escrever, pesquisar. Cara, eu sentei, peguei uma caneta e, ó, montei ele basicamente ali um esboço muito rápido. Foi a melhor? Não foi a melhor, mas foi o que veio na hora, mas foi marcante pra mim, sabe? Agora sim, vou pra algum lugar, sempre levo, sei Uma lá, reflexão, uma tá bom, palavra, uma saudação, porque a gente sabe, né, Jade? Se você se limitar somente àquilo dali, é como você está falando, a gente não se aprofunda, porque o ministério não é só, você não pode se limitar ao microfone, ao instrumento, tem muito mais, existe uma vida cristã por trás daquilo. E a gente tem que estar preparado para essas coisas, né? Naquela ocasião, eu realmente não estava preparado para aquilo. Na hora, tive que dar meu jeito mas graças a Deus, né? Você tem ainda alguma coisa, você vai puxando lá de trás para você poder passar aquilo para a igreja. Mas foi um perrengue, agora eu já fiquei preparada, que aí eu já pelo menos uma saudação, né? Um versículo, e até um isso é texto. interessante, porque às vezes o músico ele acha que só o preparo técnico musical é suficiente para ele ministrar na igreja. Você vai ministrar se você não tem conteúdo, se você não tem palavra. Então, o estudo é uma coisa também importante de destacar aqui. Ele faz parte do processo de desenvolvimento de um levita, de um bom levita. Você precisa estudar, você precisa saber o que você está ministrando, né? Até para você, né, talvez não falar nada, né? Como às vezes eu me excedo um pouco, falo muito, mas você talvez não ministrar muito, mas você saber a verdade que você está cantando com fé, com convicção do que você está cantando, porque as músicas têm que ter base bíblica, né, irmão? Eu partir desse ponto. Sim. Então você entender que você está cantando, tendo fé, a coisa vai fluir melhor, né? Sem dúvida, né? Não, eu já passei um perrengue que foi culpa minha mesmo, né? A primeira vez que eu fui ministrar, isso há anos atrás, é aquele que a gente sempre se prepara, né? Tem que ler a palavra e tudo. E eu subi para ministrar. Quando eu subi, eu esqueci a Bíblia no banco. Eu não subi com a Bíblia. E eu falei, bom, eu sei que está marcado na minha Bíblia, o versículo que eu estudei sobre a ministração, tudo ali, já está ali, marcadinho, está com marca-texto, está tudo ok. Eu não subi com a Bíblia. Eu falei, caramba, rapidamente eu vou ter que baixar uma Bíblia aqui no meu celular, né? E vou botar aqui uma Bíblia no meu celular. Quando eu abri a Bíblia, eu baixei uma Bíblia católica. Eita! Aí eu olhei Judite. Eu falei, gente, isso não tem na minha Bíblia não, meu Deus. Aí na verdade, eu queria entender que versão de Bíblia era aquela. Porque naquele tempo, assim, uns 10 anos atrás, isso era tudo muito aplicativo, era uma coisa muito nova, né? Era tudo muito recente. E eu queria, que versão de Bíblia é essa que tem Judite? Minha Bíblia não tem Judite. E eu fiquei naquela... Aí depois o Júnior me zoou a beça, falou, você baixou a Bíblia católica, mulher. Aí eu fui lá na Bíblia mesmo, que eu tava até com medo. Porque eu falei assim, eu não sei que versão de Bíblia é essa, se é o quê. Eu imaginei que era uma Bíblia católica, mas eu não sabia se os livros estavam com a mesma configuração da minha Bíblia. Porque hoje em dia, né, tem Bíblia para todo gosto, né? E na época eu falei assim, será que está escrito a mesma coisa? O Senhor, meu pastor, nada me faltará, é igual em todas as Bíblias aqui? E aí foi um perrengue desse aí que eu passei. Mas graças a Deus eu consegui ali me
me situar, até porque eu também tinha me lembrado, né, do versículo que eu tinha lido e estava algo bem semelhante, mas ainda era meio fora ainda do que eu tinha estudado. Não é mole não, irmãos. Eu queria que Claudiane, aqui hoje, ela deixasse uma palavra para você que tem um sonho de participar do louvor na igreja, né? Eu gostaria muito de cantar, gostaria muito de tocar um instrumento, de fazer parte do ministério de louvor, ou do coral, ou fazer solo, né? Trabalhar nessa parte musical. Qual palavra de recomendação, de conselho você daria para essa pessoa? Pode usar aquela. A gente é chique, a gente tem câmera aqui. Tá bonito o Várias negócio. câmeras. Assim, primeira coisa é você buscar realmente do Senhor a direção. Porque às vezes você gosta muito de uma coisa, mas você não tem vocação para aquilo dali. Então, se você tem, por exemplo, você tem um talento, né? Você tem uma inclinação para a área da música, por exemplo, procura saber do Senhor, primeiramente, onde você pode colaborar, né, para esse serviço. Mesmo assim, você gosta muito, vai estudar. Estuda. Você gosta de um instrumento, corre atrás, vai estudar. Você gosta de cantar, procura uma aula, se aperfeiçoa. A gente faz agora a propaganda do coral, né? Você quer cantar, você quer ser um solista, você quer ministrar louvor, começa pelo coral. Verdade. Você vai aprender coisas que talvez fazendo somente um solo, talvez você não aprenda, mas no coral você aprende no coletivo ali, você lida com outras pessoas, procura um coral. E, para mim, o que é mais importante, e que tem uns adolescentes que a gente acompanha aqui, já estão iniciando, né, querendo, desejando o ministério, é a palavra. É a palavra. Eu acho que tudo isso é importante, você se aperfeiçoar tecnicamente, você tem um sonho, você tem um desejo, amém. Mas, sabe, procura se alicerçar na palavra, para tudo. Isso vale para qualquer área, para qualquer ministério, qualquer serviço. Se aprofunda na palavra, porque ali você vai ter direção para tudo. E as outras coisas que couber a você em relação ao aperfeiçoamento técnico, aí é com você. Você vai e Deus vai direcionando para aquilo que Ele tem para sua vida. E o conselho é isso aí mesmo. É botar a cara e estar disposto. Deixa eu fazer uma pergunta, assim. Lógico que a gente não jamais vai citar nomes, né? Mas já aconteceu com você, assim, como líder, né? Nosso líder do Ministério de Música, de alguém que você sabe que não tem condição de estar no Ministério de Louvor, de querer cantar e pedir para que isso aconteça e você ter que lidar com essa situação? Já aconteceu algumas vezes, né? Assim, hoje eu não tenho dificuldade, não, porque eu acho que faz parte da função você orientar as pessoas, né? Porque eu percebo muito, não é assim uma pessoa sem noção, sem ser, não é isso que acontece. É que realmente a percepção musical da pessoa não é muito boa, né? Então, eu acho que é uma coisa natural, eu aprendo com Davi, quando ele inaugurou ali a tenda, trouxe a arca, né? E fez aquele tabernáculo, aquela tenda ali, ele separou os levitas, falando, vocês agora, a gente não tem que ficar desmontando, montando, carregando, desmontando, então vocês vão ficar aqui por conta de louvar e adorar. Então tinha música, e ele separou 250 cantores, e quando ele vai especificar que tipo de cantor ele falou assim, todos mestres, mestres do canto. Então, eu entendo e aprendo com Davi que nós precisamos ter um mínimo de condições de qualidade musical para a gente trabalhar nessa área. Então, eu procuro fazer um teste para quê? Justamente para fazer um filtro. É lógico que assim, em um só teste você não consegue fazer uma avaliação completa, mas é o que é possível fazer, então a gente faz um teste. E às vezes a pessoa vem com desejo, vem com uma intenção, e aí eu faço essa análise e vou dizer, meu querido, eu acho que assim, para o Ministério do Louvor, hoje você não está pronto. Não quer dizer que você não vai conseguir chegar lá. E eu sempre dou essa palavra de ânimo e de incentivo. Porque eu de fato acredito que as pessoas conseguem. Quero cantar no Ministério do Louvor. Você consegue se você quiser. Senão, para que quer ter aula de canto? É verdade. Então, você vai procurar, você vai se especializar e você vai conseguir um dia. Se esse realmente for um grande sonho, chamado, como o Claudiane falou. Mas assim, aí eu acho que faz parte. Eu preciso dizer isso. Então, falando, você não está pronto hoje. Né? Eu te indico o coral, como o Claudiane falou, também tem a mesma visão. O coral é uma escola extraordinária. Né? E eu indico os caminhos, e aí se a pessoa vai querer seguir esses caminhos ou não, aí é uma escolha individual da pessoa. Mas de vez em quando acontece, né? E a gente tem que estar conversando com as pessoas, tentando orientar com amor,
né? Não é uma questão pessoal, é uma questão simplesmente técnica, né? É isso. Gente, mas o papo hoje foi muito bom, sabe? Assim, eu curti bastante. Eu espero que a gente tenha outros papos. E eu queria até lançar aí um desafio aí, Centralcast Music. Quem sabe um dia a gente Olha vem aí, pra ó. cá, fazer um trio, pegar umas músicas das antigas, fazer um... Antigamente chamava mesmo, era... Como é que é? Acústico. É. Acústico. Agora o quê? Tiny Desk. Tiny Rapaz, eu tô Desk. desatualizado Eu mesmo. também não sabia dessa. Mas quem sabe a gente consegue trazer Claudiano de novo e a gente fazer uma coisa aí Faz mais o violão. musical, isso daí. Acho que vai ser bacana, né? Deixa o desafio na mesa aí, se o pessoal topar e eu tô totalmente dentro, tá? Queria muito agradecer você, Claudiane, por estar Isso. aqui com a gente, compartilhando esse momento, né? E que Deus continue te usando, derramando óleo sobre a sua vida, Amém. como nós temos sido abençoados pelas suas ministrações ali, né? Obrigado, Fernando, mais uma vez. Galera aí que tá sempre aí nos ajudando aí, né? E até a próxima aí, se inscreva no canal, né? Dá um like, compartilha aí, né? Que eu creio que a gente tem muitas pessoas para alcançar e pessoas para serem abençoadas. Nada. Esse foi o nosso Centralcast. Muito obrigado, Claudiane. Volte sempre, a casa é Mas só sua. chamar. Só chamar. E, pessoal, não se esqueçam de compartilhar, se inscrever, curtir e nos ajude aí. Fiquem com Deus, sejam abençoados em nome de Jesus.